Primeiramente, eu queria agradecer muito o time IntelliPost pelo convite de estar aqui e fazer esse momento de conhecimento com vocês. Realmente, muito obrigado pela oportunidade. Espero gerar um conteúdo interessante para todos vocês. Bom, eu sou o Guilherme Cavalcanti, Gui Cavalcanti, trabalho na Oracle há 7 anos, sou um apaixonado por tecnologia e venho nesse período trabalhando e liderando a estratégia de e-commerce, né, do produto Commerce Cloud da Oracle para toda a América Latina. Então, fui convidado aqui para falar um pouquinho para vocês desse tema que é tão importante, criando uma marca centrada no cliente por meio de operações de comércio eletrônico. Vou trazer algumas experiências que eu tenho e espero, depois desses 20 minutos que a gente vai estar junto, colaborar para o seu dia a dia e para como atender melhor o seu cliente de forma digital. Mas acho que é legal a gente fazer um contexto, né? A gente, naturalmente, quando fala de e-commerce, pensa muito no varejo, mas a gente tem que entender que todas as indústrias estão mudando, né? A indústria de banco, as lojas, telefonia, saúde, entretenimento, educação. E elas se somam, ou seja, elas se confundem, né? E todas buscam uma experiência sempre fluida, híbrida, entre o meio físico e digital, né? A gente até brinca, poxa, nem o dinheiro vai ser o mesmo daqui para frente, né? A gente vê diversas moedas, cripto, formas de pagamento, meios surgindo nesse meio do caminho. E essa simbiose entre o mundo virtual, né, e os canais tem uma função na sociedade, ou seja, vai gerar um impacto nas próximas gerações. Inteligência e cognição fazem parte das experiências, ou seja, a gente vem mudando muito. A nossa existência mudou. E aí, quando a gente olha um pouquinho mais focado aqui para o ano de 2030, né, olhando um pouquinho mais nas lojas, é muito curioso ver que os consumidores já não aceitam mais uma experiência física que não seja fluida como a digital, né? Ou seja, no digital você encontra o seu produto, no digital você faz sua busca, você faz seu autosserviço, você tem tudo no momento que você quer, no lugar que você quer. É isso que o cliente também espera para sua loja física. Então esse é um ponto muito importante, né? E aquele conceito de que a loja vende porque está ao acaso ou está bem localizada, já não é mais esse. A loja que vende, ela usa o dado e a informação para conectar as experiências. Esse é um ponto muito importante, né? Não é possível distinguir mais a experiência de loja física e a virtual. A gente sabe disso. Os clientes entram com o celular na mão, o cliente está conectado muitas vezes com você, ou até mesmo com o seu concorrente, quando ele entra na sua loja. Então, tudo isso, toda essa experiência, ela tem que ser conectada nesse contexto novo que a gente está vivendo. Agora, quem se destacou nesse mercado, né, é quem estava mais preparado. Aqui não tem muito segredo. Mas se preparado com o quê? Com principalmente esses 5 pontos que eu trago para vocês. Olhar com muita atenção para a jornada do cliente e combinar suas especialidades com outras indústrias e parceiros. Quantos produtos, serviços hoje a gente está vendo o varejo lançando com o banco lançando com uma empresa de experiências, de viagem? Ou seja, essa colaboração, essa cooperação para atender a expectativa do seu cliente, ela é importante. A sua parceria com o fabricante, tudo isso gera esse valor. Essas experiências combinadas atendem melhor a demanda do seu cliente. Lógico, também já estavam preparados nesse conceito digital, uma vez que a gente teve períodos onde muitos ainda estavam reclusos, mas agora quando retornaram, né, houve essa integração entre os canais. Agora falando um pouco de logística, obviamente, né? Isso, as cadeias logísticas eram tratadas de forma estratégica e não mais como silos, como data centers. As lojas, muitas vezes, tratadas também com um olhar mais apurado para essa teia, para essa cadeia de logística que as empresas têm, né? E as empresas basearam sua estratégia e experiências em dados. Ou seja, os clientes sempre estão oferecendo dados para a gente, basta a gente coletar e usar para tomar as melhores decisões. E, obviamente, aquelas empresas que também integraram as mais novas tecnologias no seu negócio.
Então, essas empresas que com esses 5 pontos estavam melhor preparados, estão hoje colhendo os frutos dessa nova dinâmica de mercado. E aqui, como elas fizeram isso? Ou seja, onde elas chegaram? Elas estão se tornando onipresentes na vida dos clientes, sendo lembrada por uma experiência fluida, agradável, sem burocracia, ruídos, integrada às necessidades das pessoas. É como entrar numa loja, é como entrar ter uma experiência que te abrace, que faça parte da sua vida, que faça parte do seu dia a dia. Então, esse conceito é o que leva as pessoas a usarem os seus serviços ou comprarem os seus produtos. Então, esse é um ponto muito importante também. Tá? E aí, tem também uma questão muito importante, né? E olhando um pouco para os principais desafios e prioridades do futuro, a gente vê muito isso, né? Como permanecer relevante para as pessoas? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Como ser relevante para o seu cliente? Como alcançar aquele objetivo, o sonho que o seu cliente tem naquele momento? Pensando dessa forma, nos vêm as respostas de como a gente deve entregar uma experiência para esse cliente. Do foco nos produtos que você pode vender para foco nas pessoas e as respostas que podemos entregar para elas. Ou seja, as pessoas não buscam muitas vezes um produto, né? Ou porque elas querem ter, elas buscam respostas, elas buscam um prazer em comprar, em se relacionar com a empresa, na utilização daquele produto. E é uma resposta a um momento que ela está vivendo. Então, basta a gente ter ferramentas e tentar buscar o que essas pessoas querem, né? Como respondo às perguntas e necessidades dessas pessoas. Agora, vamos entrar um pouquinho nesse papel do varejo, né? Ou seja, o que o varejo deve melhorar segundo os consumidores, né? E eu gosto bastante da eMarketer, essas são pesquisas diretamente deles, né? E aqui eles fizeram algumas perguntas, por que os clientes, isso é uma pesquisa mundial, estão hoje buscando produtos diretamente das marcas, ao invés de comprar isso diretamente dos varejistas. Isso é de novembro do ano passado. E olha só que interessante. 60% cita que tem uma experiência melhor quando estão comprando diretamente das marcas. Né? Olha o segundo ponto, a importância de um programa de fidelidade. E o terceiro, que eles entendem que os valores daquela marca estão alinhados com os valores deles. Ou seja, é uma conexão. Né? As marcas hoje estão à frente do varejo no quesito de entender os seus clientes, de ter informação relevante dele para justamente responder as respostas desse cliente. Então, aqui a gente pode se apoiar muito nessas pesquisas para entender o que a gente deve fazer e seguir no nosso comércio eletrônico, né? No nossa experiência digital. Essa outra, quais são as percepções e expectativas dos consumidores? E, de novo, na pesquisa do eMarketer, a gente pode fazer uma comparação de 2020 para 2022 e das mudanças que houveram nesse cenário. Essa experiência é cada vez mais importante na hora de vender ou comprar um produto ou serviço. Né? Essa experiência é cada vez mais importante. E olha que interessante no segundo ponto aqui, né? O cliente espera que as empresas entendam as necessidades únicas e expectativas desse cliente. Então, esse é um ponto muito interessante. E olha o segundo, eu ainda espero que as empresas se antecipem às minhas necessidades. Ou seja, além de responder, né, as perguntas e os anseios e as vontades e os sonhos, por que não gerá-los? Né? Por que não trabalhar com dados suficientes, com pesquisas e com desenvolvimento de produto a ponto de superar as expectativas dos nossos clientes? Então, esses 3 primeiros pontos realmente são muito importantes. O quarto, né, é onde você adiciona um fator emocional, a conexão que você tem de marca com esse cliente. E olha como cresceu de 2020 para 2022.
Então, de novo, pessoal, é criar uma experiência fluida, é entender o seu cliente, se antecipar às necessidades dele, e não vender um produto ou serviço, mas sim entregar respostas às necessidades que seu cliente tem, seja uma necessidade de se satisfazer através de uma marca de alto luxo, seja a necessidade de um atendimento melhor e de um serviço de qualidade, ou de um suporte, ou seja, em todas as interações com o seu cliente, você sempre tem que superar as expectativas dele. E aqui, onde o tema se cruza com tecnologia, a qual sou apaixonado. E aqui é um ponto interessante, né? Ou seja, comece com a experiência do cliente e trabalhe em direção à tecnologia, não ao contrário. A gente achava antigamente a palavra inovação se confundia com a palavra tecnologia. E claramente aqui com tudo que você conhece da experiência do seu cliente. Você vem há anos trabalhando com ele e vendendo para ele. Como a gente usa a tecnologia para ajudar a entender melhor e a entregar para ele o que realmente ele necessita? Então, a gente chega a essa conclusão. O cliente, não a tecnologia, deve estar no centro da sua estratégia. É fácil entender, eu já escutei essa resposta de muitos varejistas de que o cliente está no centro, mas muitas vezes, quando a gente deriva para as metas empresariais, para as metas executivas, dificilmente o cliente está ali no centro, está sendo visto. Então, vale a pena revisitar essa estratégia e realmente colocar o cliente no centro e utilizar a tecnologia para pegar mais informação, para impactar esse cliente de forma correta. Isso é muito importante. E aí, muito do que a gente se fala, de unir esses dois mundos, né? O digital com o físico, que é isso que a gente falou lá para frente, é um grande desafio da maioria de todos vocês, né? Então, olha só, 47% das empresas dizem que o comércio eletrônico unifica e melhora a experiência do cliente. 61% dos consumidores acreditam que as lojas devem oferecer a mesma flexibilidade entre canais que ofereceram durante a pandemia. E aqui é uma pesquisa que a gente faz com os nossos clientes varejistas, que a gente chama de Industry Journey, aqui da nossa área de retail. E olha só o impacto da pandemia, né? 61% dos clientes tiveram uma flexibilidade maior entre os canais durante a pandemia, em algumas regiões das lojas fechadas, somente um canal de comunicação com o cliente. Mas olha só, 61% fala, eu quero ainda comprar da mesma forma ou ter as mesmas opções que eu tinha no passado. Olha que interessante isso, né? E olha essa parte de fidelização de clientes. 70% dos consumidores não comprarão mais em uma loja com experiência ruim, seja ela online ou física. Ou seja, os clientes estão cada vez mais exigentes e buscando cada vez mais uma experiência fantástica, ao invés de somente a experiência importa. Nós temos que surpreender cada vez mais nossos clientes com experiência. Então, esse é um ponto muito importante. E esse último, eu até estava conversando com um varejista recentemente, da oportunidade de utilizar as lojas para aumentar o engajamento no aplicativo. Ou até mesmo para fazer aquele seu cliente baixar o seu aplicativo e que você esteja com ele do lado na experiência digital. Alguns vendedores de algumas lojas de departamento têm meta. Toda vez que um cliente baixa o app, coloca o código daquele vendedor, ele tem um impulso de venda referente àquela aquisição daquele cliente digital. Então, como unir os mundos, né? Ou seja, o digital, a gente já sabe que estimula o físico. Agora, olha o físico estimulando o digital e tudo se conectando, uma experiência fluida. É super importante isso, né? Eu acho que isso agrega muito a experiência do seu cliente, essa comunicação compartilhada entre os canais, ela é super importante. Tá? E agora, pessoal, eu entro aqui já na reta final do nosso bate-papo, da nossa conversa, onde o pessoal da IntelliPost provocou um pouco a entender que, diante desses desafios do varejo que a gente falou mais há pouco, e desse cliente tão diverso, o que a gente pode fazer? Quais são aí alguns pontos e quick wins para a gente tornar esse cliente fiel, para a gente conquistar esse cliente, para a gente responder as respostas do cliente? E aqui, um pouco do cliente, ou seja, mais longevo, mais conectado, mais preparado, mais inacessível, ou seja,
uma escassez de tempo também, né? Todos querem acessar o cliente a todo momento, a todo tempo. Mais solidário, mais sofisticado e, obviamente, ao final, muito mais exigente. Então, vamos lá. Se pudesse eleger de tudo que a gente pode fazer, quais seriam, por exemplo, 3 alternativas de soluções? Né? Uma experiência omnicanal. Quando você fala, poxa, Guilherme, estou escutando de omnicanalidade, omnicanal há 10 anos. Mas a gente está fazendo, certo? A gente está executando essa estratégia na ponta? Essa é uma pergunta que realmente tem que ser feita. Eu, como cliente, muitas vezes, eu falo que essa é a beleza de trabalhar nesse mundo de tecnologia, focado em retail, focado em e-commerce, é que realmente a gente sempre consegue ser cliente dos nossos clientes. E eu, como cliente, muitas vezes, não sinto que existe uma experiência omnicanal. Recentemente, entrei numa loja e escutei, não, Guilherme, compra comigo, porque pelo e-commerce eu não reconheço essa venda. Não, Guilherme, é melhor você aqui, ó, eu te vendo por WhatsApp, porque é melhor, não precisa entrar no e-commerce, não. Olha só, né, como uma estratégia omnicanal não bem sedimentada, estruturada na empresa, você acaba gerando uma competição entre os canais internos e quem sofre é o cliente, né, com esse tipo de abordagem. Eu acho que isso é super importante. O segundo é como eu vendo mais produtos e serviços para os meus clientes atuais. E aqui exige algumas coisas de vocês. Exige um conhecimento do seu cliente, né, de todo o ciclo de venda que você tem com ele, de toda a vida que esse cliente tem com você, né? Ou seja, quando esse cliente compra, quais são os costumes, que tipo de serviço eles usam, né? E aqui tem um ponto importante onde entram os marketplaces, onde entra o oferecimento de serviços. Ou seja, como eu faço essa colaboração e cooperação que a gente falou lá atrás, de somar a indústria na jornada, de somar um parceiro de negócio, né? Utilizando tecnologia para oferecer mais coisas para esse cliente. É o que a gente está chamando de share of wallet aqui. Como que eu aumento o percentual da carteira desse cliente que entra aqui para dentro do meu faturamento? E ganhar a confiança do cliente. Pode parecer amplo, mas a gente tem que entender se nós estamos prestando um bom serviço, se nós estamos sugerindo os melhores produtos para eles. E nesse quadradinho aqui embaixo tem muito texto, mas obviamente são alguns dos itens que eu selecionei aqui para vocês na hora de buscarem, Guilherme, o que tem de quick win? Ou seja, o que eu posso fazer e onde eu tenho que olhar para atender melhor a expectativa do cliente e entender o que pode fazer. Então, assim, é um acompanhamento detalhado dessa jornada do cliente. Você sabe realmente, você consegue medir hoje todas as ações que esse seu cliente tem no dígito? Você tem as ações, você consegue ver exatamente o que ele está buscando, onde ele está clicando, quais são as recomendações que você está fazendo para ele? É super importante isso, né? Você entender. E aquele cliente que começou uma jornada pelo site e terminou na sua loja comprando, consumindo com o vendedor, você conseguiu conectar essa experiência de alguma forma? Outro ponto super importante é realmente reduzir o custo de servir ao seu cliente. Sei que isso faz parte do KPI de todos, né, mas é um ponto super importante também. Otimizar as interações e oferecer uma experiência única e constante. Essa é a integração do canal que a gente falou. Como que você faz isso? A sua loja está conectada ao seu site? Os seus departamentos, a sua gestão de categoria, tudo isso acompanha uma estratégia única da empresa? Mais um tema de custo, eliminar o desperdício do negócio, buscar entender um pouco mais sobre quebra, né? Conhecer o cliente a fundo. Aqui estratégias de CDP, Customer Data Platform, onde você teria um repositório único de informações desse cliente, vai te ajudar muito. Ou seja, não importa se esse cliente está tendo um contato com você na loja física, se está tendo contato com você através de um distribuidor, se está tendo contato através de um catálogo, através de um e-commerce, não importa. Você tem que conhecer esse cliente. A gente tem um conceito muito interessante aqui, que é toda a interação do cliente importa. Não importa se é lá no final da cadeia, quando ele não ficou satisfeito com o seu produto. O seu atendimento tem que estar conectado a esse Customer Data Platform, a esse repositório único do seu cliente. Para quê? Para que te possibilite hiper personalizar. Lembra que a gente falou que o cliente quer se sentir único? Ele quer que você se antecipe às necessidades deles?
Então, aqui existem diversas formas e ferramentas para que você personalize a experiência do seu cliente. Eu quero ser tratado como único. Eu quero ser tratado como uma pessoa que tem uma experiência com aquela marca de mais de 10 anos. E não quem está entrando pela primeira vez no commerce ou na loja. E por isso tem enviar a mensagem correta. Entender o canal de comunicação com esse cliente. Entender a hora, o dia, o melhor momento de falar com esse cliente. Aonde você vai gerar mais impacto. Isso é super importante. O cliente se sente abraçado, se sente mais bem reconhecido. Então, buscar tecnologias que te suportem a fazer isso. Fidelização e confiança na marca. Todos nós sabemos, isso sempre faz parte. Mas hoje a gente tem muito mais ferramenta para fazer isso. A gente tem muito mais informação do que a gente tinha do cliente, que era somente offline. Aquele cliente que você pedia muitas vezes, e até por determinações do governo, o CPF. Hoje a gente tem uma série de informações desse cliente, e mais do que isso, ele está aberto a compartilhar essas informações com vocês. Ele está aberto. Basta a gente utilizar essa ferramenta, essas informações, gerando e superando, obviamente, a expectativa dele. Né? Então, de novo ali, capturar automaticamente informações confiáveis de diferentes fontes, de todos os contatos que esse cliente tenha com você. E usar as informações. Obviamente que não adianta a gente capturar, mas a gente tem que fazer o bom uso dessa informação para se antecipar às necessidades desse cliente, para surpreender esse cliente. Né? Então, entra aqui, de novo, um ponto muito importante de criar campanhas personalizadas para o seu cliente. Um cliente que você está atraindo agora para fazer a primeira compra é completamente diferente de um cliente que já compra de você há muitos anos. Esse impacto não funciona. Um cliente que quer ter acesso antecipado ao seu produto, ele não está olhando por desconto. Já um cliente que está olhando por desconto, às vezes não quer um acesso antecipado a um produto. Como que você faz isso hoje? Como que você personaliza e como que você segmenta esse seu público hoje? É muito importante olhar por esse caminho para acertar na experiência dele. E aumentar sempre essa recorrência desse seu cliente e você entender realmente esse ciclo de vida do cliente daqui para frente. E aí, pessoal, eu finalizo com um único ponto, onde a ideia sempre é a gente mudar e a gente tornar um cliente em fã. E aí eu trago do famoso Bruce Dickinson, da banda Iron Maiden, onde ele fala que a diferença é que quando você tem relação com uma pessoa, com uma organização, você não tem um cliente, você tem um fã. E como você faz isso? É quando você consegue fazer aquela pessoa se sentir bem. E para que quando a sua interação com esse cliente, a sua experiência com esse cliente, mude, nem que um pouquinho, a vida dele, impacte positivamente a vida dele. Então isso é super importante. Eu queria terminar aqui com essa provocação. Quando que a gente vai ter mais fãs do que clientes nas empresas de vocês? Muito obrigado de novo pelo espaço aqui de conversarmos. É um prazer se conectar contigo, tanto no LinkedIn, pode me enviar um e-mail. Agradecer de novo o time da IntelliPost por esse convite de estar aqui com vocês. E contem comigo, boas vendas, um ótimo dia.